Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 16º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Por isso, para começar, deixa-me mostrar-te o meu portfólio, que neste momento está com um portfólio yield de 6,19%. Tenho aqui um rendimento anual de $310, mas vou recebendo mensalmente, e um portfólio beta de 1,2%. Pronto, vamos saber quanto é que eu estou a receber mensalmente. Por exemplo, em janeiro vou receber $29, em fevereiro 25 e em março 23. Por isso, eu preferencialmente, ok, não é obrigatório, mas preferencialmente eu prefiro receber agora em fevereiro e em março, porque depois também vai equilibrar aqui para maio, junho, agosto e também setembro. Pronto, e por aí fora. Ok, então, assim sendo, eu fui aqui a este site, que é o dividendstock.cash, para ver o calendário dos dividendos. Coloquei aqui o filtro que cria o pagamento no próximo mês, ou seja, em fevereiro, sendo que o ex-dividend date podia ser qualquer um que eu depois iria ver manualmente, o dividend yield superior a 5% e que fizesse um pagamento pelo menos trimestral, ok? E depois dão-me estas opções. E dentro destas opções, quais foram as duas que se destacaram? Foi aqui a Verizon e a AT&T, por isso foram estas duas que se destacaram. Agora, eu fui ver estas duas, mas o problema destas duas, logo para começar, é que não tem estabilidade alguma. Se nós utilizarmos o indicador que é o SMMA, conseguimos ver que elas estão maioritariamente sempre abaixo e depois, quando estão em cima, rapidamente invertem e continuam em baixo. Ou seja, não vale a pena estarmos a receber dividendos se as ações que nós escolhemos vão continuamente desvalorizar, ok? Não faz qualquer sentido. E mesmo com a Verizon, por isso, se olhares, também está continuamente abaixo da SMMA, tem algumas alturas que está acima, mas se estiver continuamente a desvalorizar, não vale a pena, porque mais tarde ou mais cedo podemos querer vender estas ações e depois vamos ter um grande prejuízo. Um prejuízo de tal forma que pode ser superior aos dividendos que recebemos, por isso não compensa de todo. Por isso temos de ter em principal atenção os dividendos que recebemos, como é óbvio, a segurança deles, mas também a valorização da respectiva ação, ok? Isso é super importante. Por isso eu fui ver aqui no meu ficheiro, que é o ficheiro que eu dou mais consideração, porque acredito que tenha as principais empresas, tanto dos Dividend King, Aristocratas e outras, mesmo REITs, que são boas para receber dividendos, pelo menos quando eu fiz uma extensiva procura de qual poderia ser as melhores opções, e agora fui ver para este mês. Eu já tenho uma noção qual é que poderá ser uma melhor escolha. Se tu quiseres ter acesso a esta tabela, está apenas no Patreon, aqui no portfólio completo, por isso tem aqui as tabelas todas, seja ETFs promissores, seja ações e REITs para dividendos, ou mesmo criptomoedas para longo prazo, está nesta secção do Patreon, é no plano 2, mas eu mesmo assim fui ver várias sugestões que vocês deram, por isso fui ver a Johnson & Johnson, fui ver a Universal Corporation, a Main Street Capital, Dominion Energy, General Mills, British American Tobacco, Chevron, Pfizer, Mastercard, Nextera. Também houve algumas que vocês sugeriram dentro da Europa que eu vi, mas houve outras que eu não consegui ver porque não encontrava o ticker. Mas de qualquer modo, a escolha que provavelmente farei para este mês será entre estas duas, ou será a Coca-Cola ou então a PepsiCo. No vídeo de hoje vai ser um pouco uma luta entre estas duas para ver qual é que poderá ser uma melhor opção. Fight! Então, para começar, a Coca-Cola tem um dividend yield de 3,08% e a PepsiCo de 3,06%, por isso é praticamente o mesmo. O payout ratio aqui da PepsiCo é de 64% e aqui da Coca-Cola 68%. Ok, da PepsiCo é melhor, mas a diferença também não é assim tão grande. São ambas Dividend King e Aristocratas. Neste caso a Coca-Cola tem um crescimento dos seus dividendos há mais anos, mas aqui a PepsiCo também tem há mais de 50 anos, por isso estão igualmente boas, mas é claro que a Coca-Cola tem mais alguma pontuação. Mas de qualquer modo, algo que eu dou bastante importância é o facto de o ex-dividend date e o payout date estarem de acordo com aquilo que eu quero. No caso da Coca-Cola, o ex-dividend date é, então, o último foi no mês 11, ou seja, novembro, por isso dezembro, janeiro, fevereiro é o próximo ex-dividend date, em fevereiro, e depois o pagamento é então em março, por isso o pagamento em março ainda está dentro daquilo que eu quero, exatamente, março está aqui. Agora, a PepsiCo, que o ex-dividend date também é em fevereiro, ou seja, próximo mês, mas o pagamento já é em abril, e abril apanha aqui os meses que eu estou a receber mais dividendos, por isso já é um aspecto negativo. De qualquer modo, não vai ser um impedimento se realmente a PepsiCo for muito melhor que a Coca-Cola, mas até agora a Coca-Cola está a ganhar. Vamos continuar a ver. Então, em termos de segurança dos dividendos, o que é que temos aqui? A Coca-Cola tem aqui um dividend payout ratio, tal como vimos, de 68,39%, tem um total debt to equity de 150%, o que é elevado, mas neste tipo de empresas não me surpreende que seja
esteja assim tão elevado, por isso até 300%, se justificar essa alavancagem, pode fazer sentido. Deixa-me só ver aqui o turnover, aqui está Fixed Asset Turnover de 4.97, Interest Cover está por aqui, alguns está aqui, ok, 9.17, a mediana do setor é 7.50, está ótimo. Agora deixa-me comparar com a PepsiCo. Então a PepsiCo tem um Payout Ratio de 65.37, o Total Debt to Equity está de 236%, ainda está dentro dos meus parâmetros aceitáveis, mas está muito elevado, por isso teríamos que ver ao certo o que é que justifica terem sido tão elevado, mais Interest Coverage de 24.52, fantástico, isto é ótimo, e o que é que eles têm aqui mais? Fixed Asset Turnover 3.85, está bem, pronto. Então, tendo em conta todos estes ratios, eles dão uma classificação geral de A-, enquanto na Coca-Cola dão de B. Estão aqui a dar uma pontuação superior à PepsiCo. Tudo bem. Agora, em termos de avaliação, temos aqui um D. No caso da PepsiCo, temos aqui um D+. Por isso acreditam que existe uma melhor oportunidade para valorização aqui na PepsiCo. Depois, em termos de crescimento, a Coca-Cola tem um C-. Deixa-me lá ver o retorno on equity. Ok, growth de 0.46%. Ok, deixa-me só ver no outro lado também. Aqui é C, por isso na PepsiCo está superior. Novamente, return on equity growth está pior em termos de year over year, mas em termos de forward está superior, penso eu, exato. Ok, em termos de growth, na forma geral, a PepsiCo tem também uma melhor pontuação. Depois, se nós compararmos a PepsiCo com o S&P 500, a PepsiCo, ou seja, se virmos ao máximo o gráfico, teve um desempenho inferior ao S&P 500, aqui cerca de 200%, mais ou menos. Agora, se nós olharmos para a Coca-Cola, vemos que a diferença é superior, ou seja, a Coca-Cola só chegou a praticamente metade do desempenho do S&P 500, o que é péssimo. Isto estamos a ver numa perspectiva, ou seja, a estender o gráfico ao máximo, enquanto o S&P 500 teve aqui um desempenho de 905%, até, deixa-me cá ver, desde 1994, a Coca-Cola apenas teve de 467%. A PepsiCo também ganha aqui, ou seja, conseguimos ver uma estabilidade superior só olhar para o gráfico da PepsiCo, ou seja, que teve continuamente a crescer também em termos de valorização, o que também procuramos. Vamos olhar também para o relato dos ganhos e ver qual é que é mais provável que seja positivo. A verdade é que a Coca-Cola falhou aqui algumas vezes, mas maioritariamente tem-se portado muito bem, ou seja, sempre superar as expectativas, o que se procura. No entanto, aqui na PepsiCo eles não falharam uma única vez nestes últimos relatos. Eles estão mesmo muito bem. Ok, ou seja, aqui a Coca-Cola que vai ser 13 de fevereiro e a PepsiCo que vai ser 9 de fevereiro, as duas em fevereiro, por isso ainda vamos a tempo, que é no próximo mês, mas é mais provável que o relato dos ganhos seja positivo no caso da PepsiCo, porque ainda não falhou um único mês, por isso está por um bom caminho. No entanto, o que vai realmente decidir é ver aqui a estabilidade no gráfico, ou seja, utilizar a análise técnica, mas também é fundamental para ver se está muito abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, se temos aqui uma boa margem. Muito bem, então aqui no gráfico temos a Coca-Cola que tocou neste nível de suporte, depois ganhou aqui um grande suporte, ou seja, rompeu o SMMA, mas já desceu aqui várias vezes abaixo do SMMA e por isso não mostra assim uma grande estabilidade. Aqui foi na pior altura do Covid-19 que teve esta queda, tudo bem, mas mesmo assim não parece ser uma ação muito estável. De qualquer modo, vamos só imaginar que se daqui caísse, ok, vamos imaginar que agora voltava a tocar no seu suporte, teríamos uma queda de aproximadamente 13%, o que é muito. E se eventualmente chegasse aos seus máximos, tínhamos aqui um retorno potencial de cerca de 12%, o que não é grande coisa. Deixa-me lá ver, em termos de Exponential Moving Average, já cruzou. Aliás, eu vou desenhar e mostrar-te a melhor altura teria sido aqui, e na Simple Moving Average já cruzou várias vezes, sendo que recentemente a melhor altura teria sido de volta destes valores antes de tocar no SMMA. Por isso, eu sinto um pouco que na Coca-Cola já perdemos um pouco o comboio, mas de qualquer modo, pronto, pode sempre chegar aos máximos e ter uma valorização de 12%, o que eu não acredito que seja uma grande valorização, mas pronto, existe sempre essa possibilidade. Deixa-me lá ver na PepsiCo. Ainda não tocou no SMMA, a sua distância desde do último nível de suporte é aqui uma possível queda de aproximadamente 5%, é mais aceitável. Depois, se eventualmente chegar aos seus máximos, temos uma possível valorização de 18%, o que é melhor do que a Coca-Cola. Depois conseguimos também, sem ser esta queda que teve recentemente desde setembro de 2023, conseguimos ver que é maioritariamente estável. Tem aqui algumas alturas que falha e deixa um pouco abaixo desse MMA, mas maioritariamente é estável, pelo menos de 2 em 2 horas. Pelo menos pelo que eu vejo aqui no gráfico, parece-me mais estável do que a Coca-Cola. Eu vou só comparar rapidamente de dia para dia, só para ter uma noção. Aqui teria sido a melhor altura, que praticamente teve esta queda toda, praticamente tocou aqui no SMMA, depois ganhou suporte. Por isso aqui nos 156 mais ou menos teria sido a melhor altura para adquirir, na minha opinião, mas está nos 166, por isso uma diferença de $10 acho
que também não é assim tão significativa. Mas sim, se vimos no time frame diário, é bastante estável. Deixa-me só ver aqui a Coca-Cola fazer uma pequena e rápida comparação. Ok, a Coca-Cola também não é assim tão má, sim, pelo que me parece a PepsiCo é mais estável. Isto aqui é importante ver porque a estabilidade é algo que nos beneficia em termos de valorização. Deixa-me só ver a PepsiCo de 2 em 2 horas se já tocou na Exponential Moving Average para a subida, tocou, mas voltou a tocar, ou seja, parece que está quase a consolidar nestes valores ou até a querer tocar novamente no nível de suporte, porque tocou aqui para a subida, mas tocou também aqui para a queda, por isso parece um pouco que vai resistir nestes valores. Agora não consigo desenhar para ficar correto, mas se eu fizer uma linha horizontal consigo dar-te a entender onde é que é talvez o intervalo de consolidação que ela pode ficar durante algum tempo. Mas parece uma melhor oportunidade do que a Coca-Cola, pelo menos a nível de análise técnica. Em termos de FMO Systems, que utiliza várias médias móveis, parece que a PepsiCo ainda poderá cair, sendo que a Coca-Cola tem mais tendência a continuar a subir, pelo menos só utilizando o FMO System. Mas tudo bem, se a PepsiCo eventualmente cair, também está ok, porque a possível queda até ao nível de suporte é aqui nos 156, por isso um possível prejuízo de 5-6%. Agora, é claro que se quisermos tentar apanhar uma oportunidade superior a nível de análise técnica, é tentar colocar uma ordem limite neste preço e depois tentar adquirir. Tudo bem, então vamos lá ver a nível fundamental qual é que tem um possível valor justo, ou seja, uma margem superior para termos aqui uma melhor valorização. Então, utilizando o DCF, aqui utilizando o Finbox, a Coca-Cola tem uma possível valorização de 12,50%, enquanto na PepsiCo é de 25%. Ok, mas isto é utilizando o Finbox. Depois, o Coifin diz que existe um retorno potencial para a Coca-Cola de 7,67%, enquanto na PepsiCo é de 12,37%. Por isso, maioritariamente, a PepsiCo está aqui a ganhar. Vamos ver no Simple Wall Street. Por isso, no Simple Wall Street diz que a Coca-Cola tem uma possível valorização de aproximadamente 28%, enquanto aqui na PepsiCo tem de 28% também. Ou seja, estão praticamente empatadas as duas. Depois, a nível de endividamento, já sabemos que a PepsiCo está pior, mas mesmo assim vamos ver. Por isso, a Coca-Cola tem ativos correntes superiores aos seus passivos correntes, ou seja, os ativos de curto prazo são superiores aos passivos de curto prazo, o que é obviamente importante, e tem os seus ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. No entanto, como podemos ver, o endividamento, o debt, é superior aos seus capitais próprios. Aqui a margem é de 150%, mas a PepsiCo está pior. Por isso, a PepsiCo, só para começar, os ativos correntes, ou seja, os ativos de curto prazo, são inferiores aos passivos de curto prazo. Eu diria logo que este é o aspecto mais negativo que podemos ver na PepsiCo. Pelo que vejo, apesar da diferença não ser assim tão grande, pronto, este aspecto é bastante negativo. Depois os ativos não correntes são superiores aos passivos não correntes e depois tem aqui um debt to equity de 236%, que é superior ao endividamento da Coca-Cola. Também a estratégia pode ser outra em termos de alavancagem, por isso em termos de endividamento a Coca-Cola está muito melhor. Pronto, e para terminar aqui no Simple Wall Street vamos só ver o Inside Sell. Por isso, de uma forma geral, no último ano, a Coca-Cola, dentro dos insiders, vendeu aproximadamente cerca de 15 milhões em ações, ou seja, 15 milhões de dólares em ações foram vendidas no último ano, enquanto na PepsiCo foi aqui de volta de 24 milhões, ou seja, é um aspecto negativo, ainda por cima nos últimos 3 meses, quer dizer que ainda se pode esperar talvez uma possível queda da PepsiCo, porque os insiders normalmente têm uma maior facilidade no acesso da informação e podem saber algo que nós não sabemos, e por isso haver aqui uma venda nos últimos 3 meses pode significar que poderá ser algum tipo de notícia em que fará com que tenha aqui uma possível queda, e se tiver essa queda então pode chegar facilmente a tocar no seu nível de suporte, que é aqui nos 156, mas como disse, também a margem de queda, se for só 5%, para mim é totalmente tranquilo. De qualquer modo, está aqui quase um empate, porque a PepsiCo tem vários aspectos positivos que a Coca-Cola não tem, mas também tem alguns aspectos negativos, como é o caso do endividamento, que põe a Coca-Cola à frente. Por isso eu vou deixar o meu plano pago na Stock Rover decidir, e podemos ver que, segundo o Fair Value que nos mostra no Stock Rover, que é de 50, aqui para a Coca-Cola, temos aqui um possível prejuízo de 16%, ok? Em termos de Value Score, está aqui a pontuação, Growth Score, Quality Score, etc. Por isso podes ver, isto aqui é o meu plano pago, mas na PepsiCo temos aqui uma possível valorização de 13%. No entanto, se olharmos para o sentimento, podemos ver que é negativo, enquanto na Coca-Cola o sentimento é bastante positivo. Também, isto também está relacionado porque a Coca-Cola teve aquela valorização toda, que está acima do SMA, etc., enquanto a PepsiCo ainda não conseguiu ter aquela subida que a Coca-Cola teve. Isto também pode significar uma possível oportunidade, por isso não é pelo sentimento que nós nos vamos guiar. Agora, tanto o Value, Growth e Quality Score
é algo que devemos considerar. Neste caso estão quase iguais, mas a margem de segurança é superior para a PepsiCo. Assim sendo, a minha escolha final vai ser adquirir a PepsiCo. Por isso, é isso que eu vou fazer, ok? Atenção, que isto é apenas um estudo pessoal, é aquilo que eu acho que é indicado para mim, ok? Por isso é a ação que eu vou adquirir agora. No entanto, se tu quiseres criar conta na Trading Tontoo e ainda não tiveres, podes criar conta normalmente e depois de criares e validares a tua conta, aqui no canto superior direito tens aqui uma opção que é Use Promo Code. Aqui, se colocares sem stock, tu podes ganhar uma ação fracionada até 100 euros e demora até 3 dias úteis até receberes essa ação. No entanto, é importante lembrar-te que após registares, apenas tens 10 dias para fazeres um depósito de pelo menos 10 euros. Só assim é que podes receber a tal ação fracionada até 100 euros. Pronto, eu vou clicar aqui OK e vou adquirir a ação que eu procuro, que ainda não adquiri até agora, a PepsiCo. Atenção que a PepsiCo está aqui na minha lista, só para confirmar. Exato, está aqui na minha lista com 3%, antes tinha apenas 2,63%, por isso agora está com um dividend yield superior e ela é tanto dividend aristocrata, é dividend king, tem uma possível margem para valorizar, o que é importante para mim, e mesmo assim 3% de dividend yield não é mau. É claro que eu procuro um dividend yield superior, mas isso eu vou alcançar naquela série dos REITs que vai sair no Patreon já este mês. Ok, ainda não tenho um dia, mas vai sair este mês. Pronto, isto logo no primeiro plano. Mas sim, vamos lá adquirir aqui a PepsiCo. Por isso, PEP, que é o ticker, é a primeira opção da Nasdaq. O mercado está aberto, por isso não preciso de adquirir no pré nem pós-market, que eles também têm essa opção. Aqui clicar em buy. Eu quero adquirir cerca de 300 euros. Cada ação neste momento está a valer 167. Se eu adquirir duas, dá aproximadamente esse valor. E já está. Por isso, ordem de mercado, eu vou querer ações inteiras. E vou querer duas, por isso dá 334 dólares e 6 cêntimos. Atenção que eu recordo que é indiferente se tu compras ações inteiras ou mesmo aqui em value, porque aqui na Trading Tontoo tu és o detentor beneficiário, não és o legítimo dono. Por isso, seja fracionado ou seja ações inteiras, vai dar ao mesmo. Mas de qualquer modo eu vou colocar aqui duas ações inteiras, que dá 334 dólares. Então, por alguma razão, isto só me permite ao comprar 1.9 ou então 2.1314 por alguma razão. Que é praticamente tudo o que eu tenho disponível nos meus fundos para o USD. Mas pronto, eu vou deixar aqui uma margem, vou colocar 1.9, também não me faz diferença, e colocar, neste caso, ações inteiras ou fracionadas iria dar ao mesmo. Por isso, review order, send by order, sem comissões no caso da transação direta. No entanto, tens de ter atenção que existe sempre a taxa de conversão, existe o spread, etc, que é sempre comissões a ter em consideração para além dos custos globais da corretora, seja no depósito, levantamento, etc. Por isso é algo a ter atenção. Mas pronto, já está feita aqui a aquisição. FX Impact temos apenas 0.01%, porque eu já tinha em dólares. Repara que eu já tinha aqui os meus fundos em dólares. Por isso agora tenho apenas 38 dólares disponíveis, tenho 1275 euros, por isso das duas uma, ou converto para dólares aqui, ou então utilizo a Revolut para depositar diretamente em dólares. Qualquer das formas, tanto os meus euros, neste caso estão a rentabilizar 4.20% de APY, ou seja, com esta taxa anual, e em dólares é 5.10%, porque eles aumentaram isto, que é um aspecto bastante positivo. Mas pronto, é tudo o que eu queria partilhar contigo neste vídeo, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, não te esqueças de clicar no gosto para apoiar, e até uma próxima.